Olá a todos, olá a todas, boa noite. Eu quero dizer esse boa noite contente, esse boa noite feliz de quem dobrou o morro daquela metade. Nós fizemos já as duas primeiras, os dois primeiros encontros dessas nossas jornadas pedagógicas. Fomos muitíssimo bem recebidos, tivemos experiências maravilhosas, e é nesse espírito de contentamento que a gente está fazendo a segunda metade da jornada, hoje, com a nossa terceira live, com o nosso terceiro encontro. E, claro, né, cada semana uma surpresa, cada semana uma pessoa especial à sua maneira. Primeira semana, o Douglas Lima, pesquisador da Federal de Minas Gerais. Segunda semana, a professora Júlia Pontes, da Escola Poliglota, lá do Grêmio da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, e do Círculo Italiano. Hoje, mais uma presença especial, professora Patrícia Takaki. Ela que é professora da computação. Quando eu falar computação, vocês podem entender sistema de informação, ciência da computação, né? Eu estou falando para economizar mesmo. E também dos cursos EAD, lá da Universidade Estadual de Montes Claros, em Minas Gerais. Além disso, no momento ela está se doutorando em sistemas de informação, lá pela UFSC, Federal de Santa Ciência da Informação. Ciência da Informação. E também ela, ao mesmo tempo, é minha colega na especialização em computação aplicada à educação, aqui na Universidade de São Paulo, no campus de São Carlos, uma cidade que fica no interior, a 4 horas da capital de São Paulo. Então, eu quero começar agradecendo muitíssimo à professora Patrícia por atender ao nosso convite. Ser professor de universidade é ser muito ocupado, nós já falamos isso aqui mais de uma vez. E ser professor de faculdade, de universidade, lidando com essa área que agora está sob mais demanda ainda, no meio de uma pandemia, é ser ainda mais ocupado. E muito gentilmente a professora Patrícia nos atendeu prontamente. Eu mandei uma mensagem para ela e disse: professora, precisamos de alguém. E ela só respondeu: se for eu, estou dentro. Né? Agradecemos muito por essa generosidade e franqueamos a palavra para os seus apontamentos iniciais, as suas colocações. Fique à vontade, sinta-se em casa. A nossa casa aqui no Save é sua também. Obrigada, Juvenal. Eu só tenho a agradecer, né? Agradecer a você, enquanto organizador dessas jornadas pedagógicas, agradecer e parabenizar, né, você e o Save, que neste momento que nós que estamos lidando com a educação e que estamos tão envolvidos, atarefados e até sobrecarregados com essas novas demandas por conta da pandemia, mas não nos furtamos a discutir, a refletir, a tentar agregar, né, alguma informação, algum conhecimento que a gente tem, assim, desenvolvido e acumulado aí na nossa expertise mesmo na universidade. Agradeço também os outros colegas conferencistas que já falaram nas 2 últimas quartas-feiras, parabenizá-los também, e o próximo, que será o último. As falas que a gente teve aqui foram excelentes, né, sobre temáticas que nos enriquecem, né, todo o conhecimento, toda essa troca de experiências é extremamente válida, nos forma, né, e nos transforma. E agradecer também os ouvintes, os inscritos, os colegas da universidade, da Unimontes, meus colegas do Departamento de Ciências da Computação,
alunos, outros professores da universidade, né, gestores, colegas, os colegas e os professores do doutorado, né, da UFSC e da pós-graduação da USP, que também devem estar aí nos acompanhando. Quero ver todo mundo que está por aqui também. Agradecer os alunos também que estão aí acompanhando e que nos incentivam, né? Principalmente nossos alunos, eles são o nosso motivo, né? A nossa razão de existir, né? É por eles e para eles que estamos nos desdobrando com muito prazer, né? Mas também com muita dificuldade, com muitos desafios, para lidar com esse momento extremamente sensível, né? Polêmico até, com essa questão toda que está vindo à tona com a pandemia, que é a educação em tempos de pandemia. Então, falar sobre educação à distância, né, ensino híbrido, isso são termos que está todo mundo utilizando, às vezes de qualquer forma, mas a gente precisa entender que são contextos diferentes, mas que veio como uma bomba e agora a gente está no centro de um verdadeiro furacão, né? Que está transformando muito a nossa vida. E vamos, depois disso, para o famoso novo normal, né? E a educação, assim como todas as outras áreas, vai sofrer impactos e vai mudar muito depois que tudo isso passar, entre aspas, né? Porque 100% voltar ao normal, ao que era antes, a gente sabe que não é possível. Mas a educação, ela sofre diretamente com isso, né? Então, se a gente olhar no mundo inteiro, a gente tem 1,6 bilhão de alunos afetados com a pandemia, né? É muita gente, é muito professor e colaborador que, como se diz, né, foi dormir sendo professor do presencial e acordou sendo professor num regime remoto, né, de educação transformada aí pela demanda do distanciamento social. Mas quero falar assim, que hoje a gente quer trazer algumas reflexões, né, tentar situar um pouquinho as coisas de uma forma mais tranquila, para evitar essas discussões muito acaloradas que acabam misturando um pouco uma abordagem, a abordagem que deve ser, né, didático-pedagógica, aliada à tecnológica, mas sem perder a nossa conexão com a realidade, né, com todos os problemas que isso aí está trazendo. Que a gente sabe que para um país como o Brasil, os problemas são ainda mais perversos, né? Então, a gente tem bastante coisa aí para poder analisar com muita calma, com muita prudência, e sempre colocando a pessoa humana em primeiro lugar, né? Então, a gente não precisa se desesperar agora e focar em dar aula e conteúdo, é prova, fechar diário, não é isso, né? A gente tem que estar primeiro conectado com a saúde mental, principalmente dos alunos, né? Mas dos professores também, é claro, mas a saúde mental, a saúde física, a saúde econômica, né? Principalmente nas universidades públicas. Então, assim, muitas coisas muito sensíveis que a gente não pode se desconectar. Embora eu seja da tecnologia, eu costumo dizer que a tecnologia não nos salvará. Então, não estou aqui para ser tiete de tecnologia, muito pelo contrário, a gente precisa entendê-la como, né, uma faca de dois gumes, que pode nos libertar, pode nos emancipar, mas também pode nos dominar, pode nos segregar. Então, a gente tem que ver tudo com muita
com muita ética, com muito respeito a tudo e a todos, né, bem inclusivos. Ok, obrigado pelas suas colocações. Já nos deu aí uma série de fios para que a gente possa começar a tecer essa rede de informações e refletir sobre elas, produzir conhecimento sobre elas. Antes, contudo, de a gente entrar nessa seara, eu vou fazer duas coisas, né? A semana passada eu me desdobrei para conseguir fazer isso, de ler os comentários, chamar as pessoas para conversa, porque, gente, não é uma palestra, é um diálogo, né? Se tem uma força que mora dentro do conhecimento, da sabedoria, é a força da democracia, do diálogo, né? Platão dizia lá na antiguidade que o diálogo, inclusive, deveria ser uma coisa a ser ensinada depois que a gente tivesse mais maduro, porque parece que a gente precisa crescer para entender o quanto ele é transformador. Essa é uma coisa legal. Eu vou ler já os comentários aí de quem chegou, nos disse boa noite. Todas essas pessoas são bem-vindas e importantes para nós. Mas antes de ler os comentários, eu quero, eu vou fazer uma pequena travessura, porque a gente está com a tela dividida e as pessoas que estão nos acompanhando não viram que a Pro Patrícia colocou lá atrás, eu vou pôr só a câmera dela, um letreirozinho para se comunicar também, né? Fique bem, fique em casa. Deixa eu só pôr a câmera dela um minutinho. É isso mesmo, né, Pro? É isso mesmo. Desde o início da pandemia, a gente tinha esse letreirozinho e com as letras que vem no pacote, dava para a gente montar essa frase que nos tranquiliza um pouco, né? Fica bem, fica em casa, cuide-se, cuide dos seus, né? A gente tem que ter todo um zelo com o nosso bem-estar mental, né? Com a nossa saúde mental. Então, É esse o recadinho. com esse recado inicial, nós começamos a nossa conversa e começamos dizendo boa noite a todas as pessoas que chegaram, a Francenilce, que já está conosco a terceira semana também, a Isabelle, nossa expert em mídias, que é quem vai estar mediando essa conversa aqui pelo chat, Janine, boa noite, Moretti, boa noite, a Laís Lohane, Ismael Mendes também, Renato Dourado, Júlia Taká, que olha a presença ilustre. Minha filha, a Senhorita, Juju faz tudo aqui, hein? ela é sua especialista em mídias, né? Total. A Luana Alves, boa noite. Sônia Maria, Érica, Fernando Queiroz, João Lucas Coelho, Nayara Vieira, Maria Auxiliadora. Maria Auxiliadora trabalhou comigo como professora de física numa escola, hoje ela trabalha no ensino superior, né? Muito bem-vinda, Maria. Professora Jaqueline, colega da Pro Patrícia. O Fábio Santos, que também está nos acompanhando, ele que é artista plástico, multifacetado, na verdade, ele é artista plástico, ele é escultor, ele é artista gráfico, a gente trabalhou junto em alguns projetos, hoje ele também é professor, atende turmas de educação básica na prefeitura, a Romana Brandão, Isadora, que está no 7º período lá de Pedagogia da Unimontes, em Brasília de Minas, a Ivanise Melo, a Rosana Furtado, que é da especialização da USP, seja bem-vinda, Fabiana Silva, e já tem comentário da professora Jaqueline, que eu vou ler daqui a pouco, a Rosana Andrade, a Vanessita Peron, né? Seja bem-vinda, e ela está falando sobre aquilo que estão exigindo de nós, fazendo uma provocação, exigem provas, trabalhos e mais atividades. A Narduce Silva, né? Professora da Unimontes,
Sônia Maia, Também, o professor. Valdeci, que é da Federal do Maranhão e é da especialização também, Luana Santos, Ariadna Santos, o João Reis, boa noite, Juvenal, boa noite, Patrícia, nossa colega de Unimontes, ela nas áreas de exatas, CCET, e eu nas humanas, CCH, mas estamos juntos em construir a nossa universidade, em especial em tempo de pandemia. Né? Narduce parabeniza a professora Patrícia, o Newton Maia nos diz boa noite, Júnior Todos Marise, colegas. toda gente aqui, né, Marise Monteiro, boa Tão noite. feliz. Helenice Botelho, Ana Amorati. A Ana é minha aluna, a gente trabalha junto com o inglês profissional, ela é psiquiatra, a gente trabalha inglês para textos acadêmicos. Muito bem-vinda, Ana. Bruna Ferraz, minha aluna também. Gente, tem um tanto de gente, a Maia Margarete, Patrícia Margalhães, Silva Shirley, que trabalha no EJA, mas vai acompanhar a gente aí, e a Rosana, de novo, aqui da Unimontes. Então, veja o caminhão de gente, né? Que delícia. Ótimo. É bom que a gente sente, né, que está juntinho também. Exato. E a Ivanice, da Unimontes também. Ivanice também. Muitos colegas. Muitos colegas, né? Eu estou muito contente com a presença de todo mundo e vou começar a puxar aqui as nossas, os nossos comentários. Ó, a Pro Jaqueline havia comentado que a gente não teve tempo para se preparar para esse momento remoto. Mesmo na Unimontes não foi pensado, né? Eu acho que em lugar nenhum, né? Porque normalmente, eu falei semana passada com a professora Júlia Pontes, quando a gente vai montar um curso à distância ou híbrido, a gente chama os professores, debate metodologia, chama um design instrucional, né? O designer instrucional vai pegar lá aquilo que tem de contribuição da pedagogia, da psicologia cognitiva, das teorias de aprendizagem. Não teve nada disso, né? A prof. Patrícia acabou de falar assim, a gente dormiu offline, acordou online, né, com um desafio enorme, e parece, professora, que fica naquela tentação de a gente começar a achar, de um lado, que a computação, as tecnologias ligadas à computação, na linguagem eu acho que a gente usa o termo TDIC, né, Tecnologia Digital de Informação e Comunicação, você pode me corrigir se eu estiver falando abóbora. Sigla, sim, ou TIC, né? TIC, eu Isso, TDIC. Não teve nada, a gente simplesmente apareceu e ficou esse espectro de a computação nos salvará, que é uma coisa que mais ou menos a gente já estava enxergando antes da pandemia. Nós da educação básica, eu dou aula no ensino médio também, nós íamos nessas feiras de inovação ou nas feiras para educação básica, e era sempre a apresentação de um monte de aparatos, artefatos e coisas maravilhosas, né, para resolver o problema da educação. Do lado do ensino superior, principalmente na modalidade híbrido online, da parte das universidades privadas, a gente viu um crescimento, né, grande dessa crença de que, olha, agora vai ser tudo à distância mesmo, aula gravada, aula ao vivo, porque isso barateia o curso. E, de repente, quando a gente é imerso nisso, parece que não é bem assim. Começam a nascer problemas que nos desafiam. E a minha primeira pergunta nessa live, considerando as muitas questões que você pontuou, a minha primeira pergunta é, no lugar desse negócio todo, qual é, se existe, o lugar da computação, do povo da computação, das tecnologias digitais de informação e comunicação, das TICs, das TEDx, enfim, qual que é o olhar que a gente está construindo sobre isso? É uma ótima pergunta, viu, Juvenal? Porque
a tecnologia, a computação, ela vem catalisar vários processos, né? E automatizar e permitir uma manipulação de dados como nunca antes, oferece tecnologias maravilhosas de simulação. A gente viu realidade virtual, realidade aumentada, né? Sistemas tutores inteligentes, mineração de dados educacionais. Tem um universo de possibilidades que a computação vem a oferecer para a educação. Mas o que a gente tem que sempre manter em mente é que, antes de tudo isso, né, é a educação. Então, quando a gente fala de educação à distância, a gente vê vários conceitos, né, muitas opiniões, né, muitos modelos diferentes. Dificilmente você vai achar uma instituição que tem o mesmo modelo de educação à distância que uma outra instituição. Ou mesmo na própria instituição, a cada oferta, ela modifica um pouco o seu modelo de oferta, acrescenta um elemento, tira, aumenta, diminui. Independente de todo esse cenário da educação à distância, ela tem um único objetivo, né, que é o objetivo de educar. Então, antes da gente falar lá de tecnologia, a gente tem que falar de educação. E a educação, ela tem ali o seu cerne, com tecnologia ou sem tecnologia, né? Então, a gente vê lá na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, né, a Lei 93, 94, 96, tem lá o que é educação, no artigo 2º. Tem assim: a educação, dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e a sua qualificação para o trabalho. Então, é esse o objetivo: preparar o educando para o exercício da cidadania e para a qualificação do trabalho. Então, sim, a gente vê uma avalanche, né, de oferta de educação que fica ali só focada na formação da mão de obra para o mercado de trabalho. E a formação para o exercício da cidadania? Né? Aonde que fica? Então, isso é tarefa também da educação à distância, já que a tarefa dela é educar. Então, antes de falar de educação à distância, a gente tem que falar de educação, né? Até porque no próprio mercado de trabalho, os desafios de cidadania, de ética, de solidariedade, são os que realmente diferenciam as pessoas, né? E estão cada vez mais agudos, né? Quer dizer, a necessidade de ter hombridade, de ser honesto, de ser uma pessoa que pratica a sua profissão, né, ou a sua vocação, o seu labor, né, com essa consciência de que aquilo tem um contributo para a sociedade, é um negócio monstruoso. E eu fico pensando aqui com os meus botões, quando você coloca muito bem essa perspectiva da nossa legislação, é um enunciado desse tamanho, mas que carrega uma tarefa hercúlea. Porque formar alguém para a cidadania não é formar alguém para ser com ou sem partido. Essa briga de escola com partido, sem partido, não faz, né? A cidadania é maior do que a expressão partidária. Não é formar alguém para ser aquele exemplo inspirado em Hollywood, o bonzinho, o herói Superman. É formar gente que pensa, que tem os dois pés no chão, mas que seja capaz de viver essa cidadania em uma realidade totalmente nova, que oferece possibilidades totalmente novas, né? Quer dizer, há 60, 70 anos atrás, nas cidades de interior, eu sou daí de Minas, né? Aliás, um abraço para o povo de Capelinha, né? Minha terra. Quer dizer, a gente tinha essa coisa da honra, você não podia xingar uma pessoa que dava briga, né? Hoje a gente percebe que a internet, principalmente as redes sociais, abriu, né, por vontade ou não, um vácuo, onde as pessoas se ofendem livremente. Acredita-se, inclusive,
entre os nossos alunos, muitas vezes a gente discute e percebe que há uma crença, uma espécie de espírito aí pairando, de que na internet você pode fazer o que você quiser, né? Quer dizer, a formação para a cidadania, né? Vive hoje o desafio da cidadania digital também, da cidadania no mercado de trabalho também. Quer dizer, e isso parece passar um pouco longe dessa oferta apenas de mão de obra, de aprender aplicações, porque parece que as aplicações, por elas mesmas, né? Dias desses eu perguntei para uns alunos de segundo ano do ensino médio, alguém vai fazer computação? A gente está tendo aula de ética, né? Eu quero fazer computação. Para que vai servir ética? É para nada, professor. Falei, se você entrar, por exemplo, numa empresa como a Uber, que está tentando fazer carros autônomos, você vem numa noite escura, percebe o carro autônomo, seus sistemas de percepção, que não vai dar tempo de frear, ou ele atropela uma pessoa de 40 e poucos anos na frente, ou uma senhora de idade, ou um pai com uma criança na outra calçada. Ele tem que tomar essa decisão. Mas o carro não pensa. Quem pensa é quem programou o carro e que vai fazer ali, às vezes, deste cérebro que incutirá na programação daquele veículo, né, a decisão que deverá ser tomada nessa circunstância ou em circunstâncias similares. E essa decisão pode ser programada por quem, né, desenvolveu o sistema ali, ou pode ser até baseada em uma massa gigantesca de dados, né, que são treinadas nos algoritmos, e que podem refletir um comportamento que não é o ideal. Então, na computação a gente costuma falar que garbage in, garbage out. Então, se você utiliza os dados dos padrões de comportamento da sociedade para poder treinar os algoritmos para eles reproduzirem, né, esse comportamento humano, quando a gente fala de inteligência artificial, de reagir, pensar e né, comportar-se como um ser humano, ainda tem esse outro problema, né? Você quer uma coisa próxima, que haja como um ser humano, mas e esse ser humano, como é que ele tem agido? Né? Em todas essas atitudes antidemocráticas, ou misóginas, ou excludentes, ou dominadoras, de tudo isso está presente aí, nos dados que os sistemas utilizam também. Os sistemas não são uma reprodução fiel da realidade, porque, obviamente, eles estão numa outra realidade, que é a realidade virtual, mas eles espelham essa realidade, né? E, claro, se no sistema a realidade é outra, é porque a gente tem um problema do lado de cá, né? Quer dizer, a gente tem muito essa discussão quando vai falar, por exemplo, de rede social, né? Onde todo mundo é bonito, todo mundo é photoshopado, onde as famílias são felizes, né? E talvez a pandemia tenha nos aberto uma porta para passar a enxergar nas redes sociais não só as famílias de margarina, né? De um lado, os haters, os bots de outro, mas entender que por trás desses aparatos, dos smartphones, dos tablets e computadores, existem pessoas que têm gestos de solidariedade, que sentem solidão, que amam, né? E que se esforçam muito. A semana passada saiu no jornal El País uma matéria muito interessante com um título provocativo: por que nos sentimos tão esgotados numa videoconferência, né? E vários pesquisadores apontando essa dificuldade que porque a gente olha para a tela, como ela não é projetada em relevo, ela é em 2D, para compensar essa projeção, essa coisa plana, o cérebro tem que fazer mais esforço, uma vez que no contato offline, contato pessoal, a maior parte da comunicação é não verbal, e para eu conseguir interpretar a comunicação não verbal online, eu tenho que gastar muito mais energia, né? Quer dizer, isso
A gente volta. sofre com um overhead de informação, né? Com uma sobrecarga de conteúdo. Então, às vezes, na educação à distância, a gente vê muito assim, é o professor falando, tem a imagem do professor, tem um slide do que o professor está usando, tem a voz do professor lendo o slide com a imagem dele, é muita informação, com muito texto. Lá ao mesmo tempo, né? Perfeito. Isso, o que E não surte bons efeitos. isso é legal porque amplia a nossa pergunta. Não é mais só o lugar da computação, do povo da computação, né? Porque a gente fala o povo da computação, a gente sabe que trabalham juntos engenheiros de software, cientistas da computação, né? Designers, Cientistas de informação, designers. Então, psicólogos, psicólogos, cognitivistas, pedagogos, principalmente, pedagogos. sim, E a gente está emendando, pensando o lugar dessa turma, né, do online, também nos cursos híbridos EAD. E para isso, eu vou aproveitar e chamar o comentário do Renato Dourado. Ele disse assim, adoro. uma reflexão. Muitas pessoas estão executando as coisas em, aspas, formato EAD, sem que tenha sido feito um planejamento para esse cenário. Isso pode estar gerando julgamentos, aspas, injustos sobre EAD. O que vocês acham disso? Eu quero responder. Eu, O que eu, acontece? Lá vou eu de novo para as definições. Eu trouxe lá a definição, né, como é definida a educação no Brasil. Isso está na lei. E aí tem um outro conceito de educação à distância que está no decreto que define a educação à distância no Brasil, que é o decreto 9.057, de maio de 2017. Tem lá no artigo 1º, o que é educação à distância. Considera-se educação à distância a modalidade educacional, então não é uma outra educação, é uma modalidade diferente de oferta educacional, na qual a mediação didático-pedagógica nos processos de ensino-aprendizagem ocorra com a utilização de meios e tecnologias de informação e comunicação, com pessoal qualificado, com políticas de acesso, com acompanhamento e avaliação compatíveis, entre outros, e desenvolva atividades educativas por estudantes e profissionais da educação que estejam em lugares e tempos diversos. Então, você vê como que a educação à distância, ela pressupõe uma série de elementos, né, de pessoal qualificado, de política de acesso, avaliação compatível. Então, não dá para reproduzir um discurso do presencial, o material do presencial, a dinâmica do presencial, no modelo de educação à distância. Né? Fazer essa mera transposição não funciona, não foi para isso que ela foi pensada, e não é para isso que ela existe. Ela tem que ter todo esse cuidado, todo um planejamento, né? Então, você vai planejar um curso, uma disciplina, um módulo, uma unidade da sua disciplina na educação à distância, você tem que ver ali quais são os objetivos educacionais. Quem é da área da educação vai saber o que é lá a taxonomia de Bloom, dos objetivos cognitivos, como declarar, como definir qual que é o objetivo meu com essa aula, porque de acordo com o objetivo é o que eu vou avaliar, eu não posso ter um objetivo e avaliar de um outro jeito, né? Então, tem todo um planejamento, né? Como que eu vou transformar aquele conteúdo em uma mídia, né? Impressa, escrita, ou uma imagem, ou um vídeo, ou uma animação. Quanto tempo o meu aluno leva para poder ler? Hoje, os alunos reclamam muito a sobrecarga que está tendo nesse EAD, que não é EAD, né, que é um ensino remoto, é um tratamento excepcional em regime domiciliar. Por quê? Porque o professor vai lá, às vezes, né, despeja aquela quantidade enorme de conteúdo que não é compatível com o que seria dedicado a ele nas aulas presenciais. Às vezes, um professor tem 2 ou 4 horários na semana, e aí ele
põe ali uma atividade, um material que o aluno não tem tempo para poder nem ler, faço ideia, estudar, digerir e elaborar alguma coisa a partir daquele material. E a depender Então, da a área, gente a tem uma exigência é referência, maior. a gente tem uma referência, e a gente tem que buscar isso, né? Existe um estudo internacional que quantifica, e aqui no Brasil foi feito, repetido esse estudo, né? Aqui, baseado no que a gente chama de tabela MN-Read, em que as pessoas com acuidade visual normal, elas leem em média 200 palavras por minuto. Uma lauda, você tem ali cerca de 400 palavras, você vai levar 2 minutos para ler. Então, se eu vou passar para o meu aluno algo para ele ler, eu tenho que calcular quanto tempo que ele leva só para ler. Se for para ele estudar, eu preciso dobrar esse tempo, porque ele tem que ter um tempo para ele processar aquela informação, vai voltar. Então, eu dobro esse tempo. Se ele for para redigir uma lauda, quanto tempo que eu tenho que calcular para ele poder desenvolver aquela atividade. Então, não pode ser uma coisa assim da minha cabeça. Eu tenho que me apoiar, né, em parâmetros, em práticas Isso é muito legal de estabelecidas, falar. validadas. Pensar o fato de que as áreas ligadas à tecnologia de informação, comunicação, computação, elas são ciência também. A pedagogia é ciência também. Às vezes a gente se esquece, né, que a gente está em ambiente científico. Um dia, eu conversando com a mãe de aluno, lá no ensino médio, eu falei, olha, nós somos professores, somos pedagogos, nós somos cientistas da educação. Ela ficou assim, porque ela parece, até aquele momento, não ter associado a ideia de que o professor é um cientista, né? De que quem E a sala planeja de é um aula dele, inclusive, é um laboratório. laboratório, um grande Também. laboratório para pesquisa pedagógica. E muitas vezes, seja por falta de tempo, por deficiência na formação, por outras questões, a gente sabe que essa visão mais técnica, né? Pensando de maneira geral, vem a faltar. É claro que outras questões externas a gente vai poder discutir, né, a questão de qual é a política da universidade, a cultura organizacional, enfim. Mas, de maneira geral, a gente ouve você falar, professora, e tem essa sensação de que, beleza, o decreto está aqui, a taxonomia existe, a parametrização existe, mas a realidade em que vivemos apresenta um gap fundamental entre nós e estes saberes, estas necessidades. E eu vou pôr mais uma pitada de pimenta nesse negócio, porque lá no início desse milênio, já 20 anos, né, Uhum. a gente teve um primeiro boom. Todo curso de pedagogia, licenciatura, a gente estudava os 7 saberes para educação no futuro, do Morin, né, as 10 competências para educação no futuro, do Perrinot, né? Antônio Nova, com aquela coisa dos saberes correlatos, inclusive a tecnologia. Maurice Tardif, né, que falava sobre essa coisa do professor como essa área que o conhecimento em relação à solução de problemas que não estão nos manuais, né, lidar com as intempéries, e as questões tecnológicas estavam relacionadas a isso. O milênio virou, né, são 2 décadas inteiras, e a gente agora não se pergunta mais só qual o lugar da computação, a gente se pergunta também o lugar da educação conectada, o lugar das ferramentas e mais, qual é o nosso lugar, né? Estamos aqui como fazedores de educação, como professores, as pessoas que nos leem, a grande maioria estão ligadas a áreas de pesquisa ou para a sala de aula ou para a educação, quer dizer, qual é o nosso lugar, né? O que nos cabe numa realidade como essa? E é claro, respostas prontas não, mas essa reflexão, né?
para a gente pensar junto caminhos nessa jornada, nessas jornadas pedagógicas. Acho, esse é realmente um grande desafio, né? A gente tem uma caminhada aí de muitas coisas boas que já, né, que a humanidade construiu, muitas teorias maravilhosas, né, na educação, em todas as áreas. Então, você citou aí alguns teóricos. Então, quando a gente vê hoje o desenvolvimento da tecnologia na educação, a gente, inevitavelmente, a gente bebe, a gente ressuscita, né, as teorias, o construtivismo, o Jean Piaget, o socio-interacionismo do Vygotsky, o comportamentalismo, né, o behaviorismo, desde lá de Frederick Skinner, né, as inteligências múltiplas mais recentes agora, né, com o Howard Gardner, o John Dewey, e o Paulo Freire, né? Então, a gente tem uma série de inspirações e de modelos e de teorizações de como o conhecimento acontece, por um lado, e a gente tem também outras ciências, né? Outras teorias que vêm se aglutinar aí, e eu acho que é nessa interface que as coisas boas e realmente importantes e que mudam a vida da gente acontecem. Eu sou um pouco suspeita para poder falar disso, eu acho você extremamente eclético, né? Mas olhando para mim também, que vim assim, de uma caminhada bem diversificada, eu vejo que as áreas de conhecimento, elas precisam conversar mais, sabe? E aí eu tenho um agradecimento até a um professor de epistemologia da ciência da informação, que foi o professor César Karpinski, né, que nos trouxe vários teóricos da teoria do conhecimento e da epistemologia, e foi quando eu pude conhecer o Edgar Morin, que traz a teoria da complexidade, né, e que eu vejo assim, por que eu falo de mim? Porque eu tenho uma formação na computação e tenho uma formação na biologia, e eu acho que o conhecimento, e aí eu passei a vida, Patrícia, para que você faz esses dois cursos? Tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Por que você não escolhe só um? E o conhecimento, gente, ele está todo conectado. A gente aqui desconecta, a gente aqui especializa demais e afasta as áreas de conhecimento, o que é extremamente importante para ter a profundidade, mas a gente não pode se desconectar da abrangência, né? Então, acho que o desafio de fazer as áreas de conhecimento, né, como você citou, a computação, a pedagogia, a psicologia, a arte, né, as artes plásticas, as engenharias. Então, tudo no final deveria estar tudo junto e misturado, né? E conversando, para a gente conseguir avançar um pouquinho mais. Gente, isso é uma das coisas mais legais que a gente podia ouvir, até porque, se de um lado o enciclopedismo, lá do iluminismo não é mais possível, o especialismo excessivo nos tira. Daqui a pouco vai vir um comentário da aula de saúde, da área de saúde, inclusive, e eu vou aproveitar para contar uma história, né? Há alguns anos, nos Estados Unidos, nasceu um negócio chamado medicina narrativa, que é baseado no princípio de que, se o médico escutar o paciente com atenção, pode ser diferente. E aí, ao invés de apenas estudar a bioquímica das células, os fármacos e as questões de saúde de cada órgão de saúde pública também, que tal pensar um pouco sobre empatia? E o mais incrível, eu digo incrível assim de um jeito até rindo, eles perceberam que a taxa de retorno do paciente com a mesma doença e a taxa de mortalidade
quando você escuta, são menores, né? Quer dizer, quando a gente sai dessa caixinha, desse especialismo, a gente parece perceber possibilidades que, de repente, a gente olha e fala, uai, mas estava aí, né? Quer dizer, estas interfaces entre saberes, porque o nosso mundo não é mais um mundo em que basta apertar botões. O nosso mundo é complexo. Cai no nosso colo um problema, ele nunca é um problema apenas de especialismo, né? Ah, a gente está lidando com questão de informática ligada à construção, por exemplo, de órgãos que sejam artificiais, né? Programação disso, interface homem-máquina e tal. Tá, mas e quem vai usar isso, né? Quais são as expectativas das pessoas que estão lá do outro lado? Da pessoa que teve um membro amputado? E mais do que isso, a que custo essas coisas chegam? As pessoas poderão acessar? É uma rede de perguntas que parecem ser cada vez mais necessárias e urgentes para a nossa humanidade. Eu vou dar uma pausinha nesse assunto, porque tem uma série de provocações e comentários interessantes, né? Vamos lá. Até porque eu acho que a gente chegou num ponto ótimo aqui, quando a gente fala de interfaces de saberes. Eu vou contar a fofoca para quem não sabe. A professora Patrícia, ela fez 2 graduações ao mesmo tempo. Ela cursou biologia e sistema da informação, foi? Era ciência da computação. Ciência da computação ao mesmo tempo. Agora ela está se doutorando. E fazia estágio também ao mesmo tempo, tá? Agora e ela nas está férias se eu fazia doutorando. mais estágio. Está se doutorando em Ciência da informação. Estou amando o curso. E ainda fazendo a especialização em computação aplicada à educação. Que também estou amando. Sem contar que é uma pessoa que saiu da pedagogia porque fez normal superior, você é normalista, né? Não, eu comecei a minha carreira docente dando aula no normal superior. Nossa Senhora. Lá no ano 2000. Foi a primeira vez que eu entrei numa sala de aula e que só tinha professor. Né? E aí aquilo me transformou, porque eu falei assim, nossa, é aqui que eu quero estar. Mudou. E assim, e olha que eu falava para mim mesma que eu nunca ia ser professora na vida. Meus pais sempre foram professores, né? Aposentaram professores, papai de matemática e mamãe de história. E eu vi aquela vida dos dois de professores. Eu falava, Deus que me livre de ser professora. Pois aí não deu outra, né? Já saí da faculdade, já começando, antes de sair da faculdade, o direito, eu comecei a dar aula e sempre assim, essa questão de aprender, gente, é um prazer, né? É uma viagem maravilhosa, porque quando a gente reconhece o prazer em aprender, em adquirir, construir conhecimento, você interage melhor com o mundo, você compreende melhor as coisas, e isso te traz... É transformador. É transformador, te traz benefícios, te traz... você se situa no mundo de uma forma mais qualificada, né? E pode dar contribuições também melhores, enfim. É uma viagem que ninguém se arrepende de fazer, né? Essa viagem do conhecimento. E aquele outro lado, né? A gente que é professor, quando bate um olho num aluno que acabou de ter um insight, né? Aquele momento eureka, né? Uhum. Que ele te olha. É lindo. E a gente percebe o quanto o conhecimento pode, né? Transformar. Transformar. Vou trazer os comentários. Silvânia Bel, seja bem-vinda. Silvânia fez um curso de teatro comigo, teatro e psicanálise. Nem só eclético, né? Não, pouco. Professora Júlia Pontes, que falou aqui a semana passada, muito obrigado pela presença. O Valdenir comenta, né, sobre essa questão do EAD ainda, que ele percebe lá diferenças entre o EAD
da Estadual e da Federal do Maranhão, onde até tenho que pedir desculpas para ele, porque na live, acho que da semana retrasada, eu li correndo MA, Maranhão, e eu falei Mato Grosso, gente, desculpa. Ele percebe essas diferenças, a Jussara nos dá boa noite, o Renato comenta sobre o livro Weapons of Math Destruction, que discute essas questões às quais a Patrícia falava. A Helenice comenta sobre esse excesso de informação, Maria Aparecida Fagundes nos dá boa noite, a Valéria, a Cleia, a Camara, a Adriana Santos faz o seguinte comentário: apesar dos inúmeros desafios e adaptações nesse tempo de pandemia, percebo que reinventar é algo mais que necessário, ao mesmo tempo em que é possível se alegrar quando somos capazes de produzir um bom material, uma boa aula no ensino remoto. Sabemos que nem todos os educandos possuem as mesmas possibilidades de acesso. Com certeza. Afinal, tudo iniciou inesperadamente. Ainda assim, buscar fazer o melhor que pode fazer a diferença. Só aquele comentário breve aqui. Nós estamos usando a palavra educando, gente, ao invés de aluno. Educando é de inspiração freiriana, né? Depois a gente pode até vir a comentar mais sobre isso, mas o uso de uma palavra no lugar da outra para pensar o processo educacional, educador e educando como dois elementos de um processo que se faz cíclico e todo mundo participa e constrói conhecimento junto. A Bruna Ferraz pergunta: vocês acham que o desrespeito em relação aos professores aumentou ou está igual? Essa é uma boa pergunta. A Pro Jaqueline comenta: imagina para os acadêmicos que estão tendo que conviver com essas questões que você falou, né? Além do esforço intelectual, tem que aprender autodidatismo, né? A Isadora fala de não desmerecer o EAD, né? Que a tecnologia é uma aliada da educação, e essa ideia de que o EAD é fraco, né? A Rosemary: sou professora de educação infantil, escola pública, crianças de 4 anos de idade, usamos o Classroom, o Google, né? Dependendo totalmente do acesso das famílias. Cada família está vivendo situações distintas, tendo que atender uma especificidade. Uma família tem computador, outra notebook, e toda celular. Apenas 3 conseguiram logar na plataforma. Por isso a gente conversa por meio do WhatsApp. Alguns não têm Wi-Fi, têm dificuldade de acesso. Isso é outra questão que a gente vai discutir. Muito. O Renato emenda um comentário dizendo: a sociedade não entende essas questões, as estratégias adotadas por professores e instituições como a EAD, isso faz muitas pessoas dizerem: essa coisa de EAD não funciona, né? A Amanda Rocha comenta: professor, se tiver tempo, essa é a provocação, professora Patrícia, gostaria que comentasse um pouco sobre os desafios do ensino remoto na área de saúde, especialmente os estudantes do Vale do Jequitinhonha e do norte de Minas Gerais, cujo acesso à internet e equipamentos de informática é escasso. Continuando, né, a Ellen diz que a professora Patrícia é uma profissional excelente, a Ivonete Pereira nos dá boa noite. Obrigada, A professora Maria Ellen. Auxiliadora nos diz os objetos de conhecimento e objetivos da aprendizagem, que são, na verdade, primordiais para iniciar as aulas remotas, os saberes docentes, como diz a professora Jaqueline. E aqui tem uma série de comentários, né? Maria, Rosimério, Valdenir, a Rossana, que fazem quórum a isso. O Valdenir fala: sou graduado em matemática e pedagogia. Quando decidi cursar pedagogia, recebi críticas da parte de colegas, mas não me arrependo. Melhorou a minha prática educativa, tá? Vamos até aqui com os comentários. Gente, como tem muita gente comentando, a Isa vai filtrar os comentários que tem perguntas para a gente dar conta nessa 1h30 que a gente tem. Então, ficaram aí as questões sobre essa coisa que acaba surgindo diante dos desafios de achar que o EAD não funciona, a questão da formação docente e esses desafios de acesso, né? O Vale do Jequitinhonha, não Esses só o quê? desafios de acesso, né?
não só no Vale do Jequitinhonha, a gente sim. pode pensar vários lugares do Brasil, né? O último censo da educação mostra, por exemplo, na verdade, a última pesquisa CETIC, que é a pesquisa sobre tecnologia de informação, CETIC Do Educação, NIC-BR. Isso. mostra que entre a clientela de classes D e E, as escolas rurais, as famílias de classes, mesmo as famílias de classes mais altas que estão em ambiente rural têm dificuldade de acessar a internet, né? No Muita. ambiente no ambiente Muita. urbano, a gente tem um problemaço, né, principalmente com a sobrecarga de redes, né? Em muitas cidades não chega, né, a qualidade de transmissão de dados, a internet não chega bem. Enfim, vamos fazer esse pacotão e entregar nas mãos da professora Patrícia para ela desembrulhar para nós, né? Olha, as dificuldades que a gente vê nesse cenário da educação, né, em tempos de pandemia, são inúmeras, né, muito grandes mesmo, e aqui, né, na nossa universidade, a gente sente isso. Acho que todas as universidades têm seus problemas específicos, acho não, tenho certeza, né? E aqui, a nossa Unimontes também, né? Então, a gente tem um problema de acesso precário na região que a universidade atende, né? Nesse norte de Minas aqui. E a gente tem um problema que me lembra de uma outra professora do doutorado, que é a professora Elisete, que falava sobre information literacy, né? Que é a competência em informação. É trabalhar a competência em informação nas várias dimensões dela, tanto por parte dos alunos quanto por parte dos professores. Então, as dimensões, né, técnica, estética, ética e política, que compõem aí, segundo a professora, o que seria desenvolver essa competência em informação, é algo que está muito distante da realidade nossa. Né? E este seria um pressuposto para a gente poder desenvolver com alguma qualidade essas ações de educação nessa pandemia, né? Com esse cenário aí repentino que se colocou. Então, temos vários problemas, tem problemas trabalhistas também, né? Olhando para o lado do professor, aqui ele está sendo exposto tanto a sua imagem, seus conteúdos, a sobrecarga, a muitos professores sendo demitidos, né? A gente viu aí recentemente um noticiário de uma grande instituição que demitiu centenas de professores, né, por mensagem, não foi nem por mensagem de plataforma, né? Que para cortar custos, enfim, substituindo ali por uns botzinhos em suas plataformas. O problema dos direitos autorais também, tanto da imagem do aluno quanto do professor. Então, em termos de dificuldades e de desafios, né, a gente tem um universo muito grande. A gente tem uma pesquisa aqui, por exemplo, no nosso curso de Sistemas de Informação, que finalizou no mês passado, que era o momento em que 60% da carga horária das disciplinas estava sendo cumprida, mas cerca de 30% apenas da ementa que tinha sido conseguido trabalhar. Então, o rendimento, né, a produtividade nesse modelo está muito longe de ser a próxima né, do modelo presencial, do modelo convencional, a que os alunos foram matriculados, a que os professores foram contratados. Então, tem um universo bastante problemático, né? Então, a gente fez tudo basicamente à base do improviso. Né? E isso não é educação à distância. Isso talvez tenha nos ajudado até a perceber, né? Porque a despeito daquela empolgação quando se falava de computação, de tecnologia na sala de aula, a gente tem uma percepção mais sensível aos problemas que nós temos na realidade,
né? O Brasil é um país tecnologicamente dependente, com acesso e qualidade, né? Quando a gente fala, por exemplo, de latência de rede de internet, né, que é esse atraso de informação, a gente ainda está muito longe, né? Fibra ótica, que é uma realidade fora daqui, que aqui chegou há pouquíssimo tempo, né? Quer dizer, agora... Precisa de muito investimento, né? A gente tem Muito aí investimento. agora um satélite que vai viabilizar, mas precisa investir muito na infraestrutura, né? Para a gente poder utilizar isso e poder chegar à internet de qualidade aos lugares que realmente precisam. Porque você vê, a educação à distância, ela tem um papel maravilhoso, né? De flexibilizar, de inovar, de fomentar o desenvolvimento científico da área da computação, da educação, mas principalmente de democratizar o acesso à educação, né? É um lugar lá longe do grande centro que uma pessoa vai ter oportunidade de fazer um curso e que vai se revelar como uma excelente profissional, como, né, um expoente no que ela quer estudar, que ela conseguiu pela educação à distância, porque ela é democrática. Mas como que a gente vai conseguir fazer isso se exatamente nos lugares que mais precisa de acesso, de qualidade, de infraestrutura, não tem, Falta. né? E, Falta isso. Então, isso é um desafio que tem que ser superado, né? E como a gente sabe, todo investimento em educação, ele reverte em economia, que gera riqueza. É uma matemática que não falha. exato. Eu vou aproveitar seu comentário para dar uma espetadinha num assunto. Há pelo menos uns 40 anos, um pesquisador da educação chamado Ivan Illich escreveu um livro que, por si só, o título já é uma provocação. A Sociedade Sem Escolas. Né? Ele, naquela época, ele dizia que a escola não dava conta dessa sociedade complexa que nós temos, né? E prova disso é a qualidade que a gente tem da educação em relação à quantidade de dinheiro que é gasto na educação. Dava, na época, exemplo, inclusive, dos Estados Unidos, né? Que investiam muito e, no final, o negócio não saía bom. A gente não vai ser radical como o Willis, mas eu sei que os escritos dele influenciaram um negócio chamado anarcoeducação, que, por sua vez, foi uma das influências de um outro negócio chamado recursos educacionais abertos. Eu estou chamando a atenção para isso, porque até o momento nós falamos mais especificamente da educação formal, né? Dos cursos de graduação, da realidade dos professores na sala de aula, da educação básica, e para fora da universidade e da escola, se a LDB nos traz isso, né, fica implícito nos PCNs, explícito nos PCNs, se isso aparece agora também na base da educação básica, na nova Base Nacional Comum, BNCC. está nas diretrizes de ensino superior, quer dizer, a educação é responsabilidade também da sociedade, de nós, enquanto pessoas, enquanto cidadãos. Uhum. Né? E se ela é responsabilidade, se ela diz respeito a nós, enquanto cidadãos, pensar esses elementos afora da sala de aula, na comunidade, na sociedade, importam. Né? E eu quero te convidar a falar um pouco sobre esses elementos. Né? A gente sabe que recurso educacional aberto é uma coisa que, embora já tenha aí, tem mais de 10 anos, né? 2007, os cursos abertos, aqueles cursos massivos, como os MOOCs, que qualquer um pode fazer, também estão aí, vai fazer 10 anos agora, 2011, 12, eu não sei, e que estão para fora desse ambiente do ensino formal. Que tipo de contribuições
esses elementos podem trazer, né? E como é que a gente pode encará-los nesse ambiente fora da sala de aula, na sociedade? Ótimo, importantíssimo isso. Apenas resgatando o que você citou sobre o comentário, né, de já que o Estado, que a sociedade não dá conta de promover uma educação do jeito que deveria ser feito, então, né, que não deveria se fazer, né? Então, assim, eu me lembrei do nosso cenário atual, né, de perceber que a gente não dá conta, ninguém está pronto, ninguém foi capacitado para fazer, então a gente não vai fazer a EAD, né, nesse tempo de pandemia. Eu acho que a gente não pode deixar de fazer o bom a pretexto de não podermos fazer o ótimo, né? Então, o cenário não é dos melhores, claro que não é, mas daí, simplesmente, né, parar tudo e não se mover de nenhuma forma é muito mais prejudicial do que tentar avançar, né, com muita calma, com muita parcimônia, né, com muita prudência nesse momento. E aí você conecta com o desenvolvimento dos REA, né, dos recursos educacionais abertos, né, que são recursos desenvolvidos com licenças abertas, como a mais famosa, a Creative Commons. Então, isso representa um movimento, uma tendência e também uma necessidade de uma mudança social até, de desenvolver uma autonomia intelectual, de tentar minimizar essa dependência que nós temos de achar que a gente só aprende por meio de um sistema formal, com um professor lá na frente, e você aqui tendo sempre essa presença. Essa autonomia, ela pode existir, inclusive, com a presença do professor. Então, os recursos educacionais abertos, eles não são exclusivos para os mundos da educação não formal. Eles têm sido muito utilizados também pela educação formal. Mas eles têm aberto um universo de possibilidades das pessoas desenvolverem essa sua autonomia e de aprenderem, construírem coisas novas que, de outra forma, elas não teriam essa oportunidade. Então, a gente vê portais com MOOCs, né, com assuntos dos mais diversos possíveis, né? De plantas medicinais, a jardinagem, a culinária oriental, a massagem, não sei o quê, a física quântica, a algoritmos genéticos, a todas as áreas do conhecimento estão vindo a contribuir com esse desenvolvimento desses recursos, né? E eles representam um conceito extremamente importante na nossa sociedade, que é a filosofia do conhecimento livre, né? É o que a gente viu lá na Ética Hacker, não sei se você se lembra de uma das disciplinas nossas, eu acho que foi até de Reia mesmo, de entender que o conhecimento que a humanidade desenvolveu até hoje e que é utilizado para gerar novos conhecimentos na sociedade de hoje, ele não pode ser fechado. Então, o software livre, por exemplo, ele é um ícone da filosofia do conhecimento livre. E os recursos educacionais abertos têm esse propósito de desenvolver esses conteúdos e disseminar para que mais e mais pessoas possam se apropriar desses objetos construídos, né, por nós aqui. Então, por que eu vou fechar? Né?
Então, aí entra um dilema, né, a problemática toda das licenças abertas e das licenças fechadas. Mas que os REA e os MOOCs, né, têm colaborado com o desenvolvimento dessa autonomia intelectual? Tem, porque eles oferecem um self-service, né, de conteúdos e de recursos para que as pessoas possam ir ali e ter a experiência de aprender com conteúdos planejados para esse modelo, que é um modelo de autoinstrução, que é bem diferente de um modelo de um curso superior, né, que é ofertado à distância, por exemplo, os da sistemática da Universidade Aberta do Brasil. Né? Outras instituições até têm outros cursos, né, que não tem essa mediação, não tem formação de turma, não tem colaboração, são outras habilidades que são trabalhadas, né, são outras teorias educacionais que embasam os recursos de educação à distância num modelo, né, que a gente chama de DI fechado, né, de autoinstrução, que é diferente dos cursos que pressupõem interação entre as pessoas e tudo mais. Então, é bem bacana essa discussão, viu? Agora mesmo na nossa universidade, aqui na Unimontes, foi liberado, né, para todos os professores e alunos o acesso à plataforma Coursera, né, onde tem milhares de cursos completos, né, das mais renomadas instituições do mundo para nós, para que a gente possa ali escolher e ter acesso. São cursos cujo certificado normalmente é pago, né? A maioria é livre, você consome todo o conteúdo, realiza as atividades, né? Na hora que você quer, você entra e sai na hora que você quer, né? É autoinstrução, não tem formação de turma. Outros têm formação de turma. Então, é uma plataforma, é um MOOC, né? O Coursera, assim como o edX, Veduca e outras plataformas. Né? A gente vai deixar uma lista para os nossos... vamos sim. No nosso Drive, a gente vai deixar uma lista desses repositórios de recursos educacionais abertos, como é o caso do EduCapes, de plataformas de MacRed, E tem umas plataformas também que já disponibilizam REAs, por exemplo, para quem atua na educação básica, né, no ensino fundamental, 1 e 2, ensino médio, que você já consulta os recursos educacionais por série ou por habilidade da BNCC, por disciplina, por competência, você consegue filtrar bastante coisa interessante para usar na sala de aula, ou mesmo para os alunos poderem consumir, né, em caso de dificuldade de aprendizagem. Isso precisa ser divulgado. Muito bacana. Eu vou fechar essa segunda janela falando desse elemento, né, da autonomia intelectual e o desafio que a gente vive também do lado de cá na educação formal, porque isso também é formar para a cidadania, fazer gente pensante, a pessoa que tem autonomia de escolher um bom curso, né, que vai contribuir não apenas para a formação profissional dela, mas para a formação humana, né? A gente perdeu um pouco essa coisa de fazer um curso ou de estudar um assunto porque nos agrada, né? Porque nos melhora como pessoas. A gente precisa cada vez mais reconhecer o prazer, né, em aprender, em estudar. Então, deixa o povo aprender o que quiser, né? Exato, deixa aberto e vamos nos inundar de conhecimento. Professora, nós estamos indo para os 15 minutos finais. Ai, não! Eu quero pedir desculpas às pessoas cujos comentários eu não vou ler, porque hoje, assim, foi uma explosão de comentários. Ai, meu Deus, tem muito assunto para falar. Tem muita coisa para falar. Eu vou deixar, inclusive, já acertado com todo mundo, que material vai ficar no nosso Drive, indicações de materiais para conversa, para leitura,
recomendo a vocês que estão fazendo comentários e perguntas, que leiam os comentários também dos colegas, tem muita contribuição interessante, e eu vou aproveitar esses 15 minutos finais Quero ver tudo depois. Pegar algumas das perguntas que a Isa filtrou, não todas também, porque é muita coisa. Né? Aliás, parabéns para todo mundo aí que está participando. Né? A gente fica Parabéns e obrigada, né? Eu vou contar uma fofoca. Alguém do mundo acadêmico me mandou um WhatsApp, nem foi aqui, e disse: Ju, de onde você tirou essa professora, uma pessoa tão lúcida e humana? E de onde você tirou esse pessoal que comenta só gente legal? Então, eu não tirei de lugar nenhum, né? Eu só estou aqui. Não, e é incrível, gente, outra fofoca. Eu não conheço o Juvenal pessoalmente. A gente não se conhece. A gente se conhece só nas reuniões virtuais da pós-graduação, nos encontros. A gente faz parte do mesmo grupo de mineração de dados educacionais, né? Que o professor Seiji Zotani nos orienta e tem os outros co-orientadores. E ali a gente vai discutindo e vai. Parece que eu já conheço o professor Juvenal há quanto tempo, mas nunca nos encontramos. É verdade, eu acho que essa coisa do Vale do Jequitinhonha penetrou o computador, né, e nos ligou. Eu fico muito contente, né, com a qualidade do debate. O debate, a gente hoje perdeu, né, porque debate, na verdade, não é discussão, briga. Debate é expor ideias com concordância e discordância de forma respeitosa e encontrar caminhos que não sejam do ego de um nem do ego de outro, né? Mas do fazer do conhecimento. Então, eu fico contente com o debate até aqui e nós vamos para a última rodada de comentários. Vai ser aquela prova de fogo, né? Nas reuniões de terapia em grupo, antigamente, nos Estados Unidos, a gente pega os manuais para ler, né? Os manuais de psicologia, eles tinham o chamado hot place, o lugar quente, que era aquela cadeira para onde ia a pessoa que ia falar, né? E o hot place tem a ver com hot potato, né? Eu vou jogar a batata quente na sua mão, vou ler uma lista de comentários, né? Tá bom. A professora vai pegar e deles aí tirar os comentários, seus próprios comentários, o que for pertinente, tá bom? Então, vamos lá. Moretti comenta: Patrícia, quais são as consequências para o ensino quando as aulas presenciais nas escolas forem retomadas? Amanda Rocha comenta: professores, nesse momento de improvisos impostos pela pandemia, quais as estratégias para driblar a escassez de infraestrutura? Henrique Serra: em grandes centros urbanos, a infra não existe, imagina fora. Narduce da Silva: 46 anos atrás, em São Paulo, a turma que eu estudava na 7ª série participou de um teste da TV Cultura para o ensino por meio da TV, uma disciplina de ciências. Foi um sucesso. Acho que se pensava a introdução da EAD no ensino básico. Raniele Nunes: boa noite, quero parabenizar a Patrícia, minha colega do curso de Biologia, e dizer que estou feliz e honrada. Narduce, entendemos que esse momento indica a necessidade da Unimontes oferecer cursos aos professores, tecnologias. Muito. Alissa: Paty, que tipo de alternativa nós temos para estabelecer algum tipo de contato ou troca para os nossos alunos que não têm acesso à internet? Fábio Santos: não é uma pergunta, é mais um pedido de informação, de atualização. O que aconteceu com o programa Um Computador para Cada Aluno, lá de 2008, mais ou menos? Henrique Serra: vocês acreditam que, de alguma maneira, essa pandemia irá, entre aspas, forçar o investimento do governo na melhoria de infraestrutura de TIC, ou pelo menos dar uma atenção maior? Newton Maia comenta: parabéns à professora Patrícia e ao professor Juvenal, obrigado. Estão sendo discutidos assuntos importantes para todos nós que trabalhamos na educação. Renato Dourado: considerando aspectos de autonomia intelectual e valorização do conhecimento, vocês acreditam que os brasileiros, em geral, têm preparo para consumir EAD
ou mesmo ensino remoto. E para finalizar, um comentáriozinho especial que a Isa acabou de me mandar. É do Valdenir. Professor Juvenal, quando iremos rever a professora Patrícia? Então, tá aí essa chuva de comentários com essa chavezinha de Adorei. ouro fechando. Professora, fique à vontade, nós temos aí esses 10 minutos finais para as suas considerações sobre essas perguntas que as pessoas estão fazendo, aquilo que a professora julgar mais relevante, tá? Ok, ó, vamos lá. Eu tinha até anotado aqui uns comentários anteriores que você tinha reportado, Juvenal. Alguém lá atrás falou sobre a questão do desrespeito com professores, né? Acho que é bem claro que na atualidade, se você comparar isso com algumas décadas atrás, a coisa não está melhorando, né? Está piorando, e a gente tem problemas seríssimos aí, até de agressão, e de ameaças, né, colega? E de ameaças de alunos com os professores, como assim? Então, assim, desrespeito existe e é bem maior do que era antes. É uma coisa que precisa ser combatida mesmo. Alguém comentou sobre o desafio na educação infantil, que, assim, realmente, eu acho que é um dos mais desafiadores. Porque a gente que está no ensino superior, de certa forma, é um pouco mais confortável. Na pós-graduação, é ainda mais. Porque o perfil, a maturidade, o acesso aos recursos, você tem pontos a favor, né? Agora, quando você olha lá no início, na ponta da educação infantil, né, criança, em alfabetização, então, assim, o máximo que consegue é pegar o celular do pai para poder fazer alguma coisa, ou da mãe, e realmente o desafio é ainda maior, né? Alguém comentou sobre educação em saúde, sobre como, né, fazer acontecer essa educação em saúde aí, nesse modelo de educação à distância, e realmente é um desafio a mais, né? Principalmente quando você tem aquela questão dos laboratórios, das práticas. Na área da computação, a aula prática, na grande parte, é um laboratório de informática. Eu preciso de um computador, mas se eu precisasse de um microscópio, de uma câmera, ou se eu precisasse de algum equipamento específico para as práticas, embora existam algumas raras iniciativas, né? Lá no Sul tem uma instituição, se não me engano é o FRGS, que tem um programa que eles disponibilizam um laboratório remoto, super bacana. O laboratório existe lá fisicamente e você comanda ali a configuração dos circuitos e tudo direitinho à distância e vê aonde que é mesmo, Juvenal? É no Rio Grande do Sul, é isso mesmo. Tem algumas iniciativas. Na educação em saúde, o que tem sido muito explorado é a realidade virtual e a realidade aumentada, né? Mais a realidade virtual até, com modelos de simulação em organismos e tal, e os simuladores de laboratório, de experimentos, mas realmente o desafio é bem grande. O Moretti falou sobre as consequências, né, para o ensino com o retorno das aulas remotas. Gente, não sei, mas eu sei que vai ser bem diferente. Você veja, o modelo de negócios assim, nas universidades vai ser uma coisa que vai ser, de certa forma, modificado, né? A gente estava comentando na minha turma da graduação, da computação, e eu tenho uma colega que mora em Nova York, e mora nos Estados Unidos há bastante tempo, a Dani Stefanelli, ela é de Pirapora. E ela falando assim, como que mesmo as universidades, né, as Ivy Leagues, lá, que são aquelas universidades de maior reputação, e que atraem não só pelos professores topíssimos, mas pela infraestrutura impecável, o aspecto social, os esportes e tal, o modelo vai mudar para uma nova realidade. Então, as universidades, elas provavelmente elas vão ter um diferencial com relação à sua habilidade de lidar, né, com essas tecnologias e com essas novas metodologias de uma forma mais qualificada, né? Então, eu acho que o próprio sistema de valores
da educação vai sofrer mudanças. E com relação ao retorno dessas aulas remotas, né, acho que muito vai ser modificado pelo ensino híbrido, que não deu tempo da gente falar, Juvenal, que é mesmo essa combinação do que há de melhor da educação presencial com elementos da educação à distância, né? Essa combinação bem dosada, bem planejada, bem equilibrada, porque, na verdade, o termo educação à distância é um péssimo termo. Né? O termo distância é um termo negativo. A educação não é uma educação sem distância. Ah, lembra do livro do professor Romero Tori? Eu comprei até, adorei. O que ele fala no educação sem distância? Que o termo educação à distância não é muito interessante, né? Porque o que a gente quer exatamente é acabar com a distância. Mas é mais razoável a gente usar o termo educação online, né? Educação online, ou educação híbrida, né? Para poder trazer o sentido positivo que é da proposta, né? É acabar com a distância. Essa ideia da distância, como a gente tinha antigamente, né? Aqueles cursos por correspondência. Meu avô, quando chegou do Japão aqui, ele fez o curso no Instituto Universal Brasileiro. Então, assim, a educação à distância, na verdade, ela existe há muito tempo, né? Desde o século XVIII e XIX, lá com o ensino por correspondência. Aí, até alguém comentou aí, né? Século XX, o que a gente teve? Teve o rádio, a TV, o vídeo. E no século XXI é que entram as tecnologias e tal. Mas a educação à distância, ela vem aí há séculos, né? Atrás. E vem sendo transformada. Ela não é um advento da modernidade, da contemporaneidade, não, nada disso. Alguém falou aí sobre Henrique Serra, meu primo, ela está lá em Floripa, acho que é Floripa, né, Ricão? A questão da infraestrutura, mesmo nos grandes centros, realmente é problemática, né? O Brasil é característico do Brasil, né? A gente, se for comparar, quando é que chegou uma rede gigabit aqui em outros países? Então, você realmente passa vergonha. E a questão do investimento do governo para melhorar a infraestrutura de conectividade, ela, assim, é urgentíssima. Agora, se o governo vai fazer, eu já tenho lá minhas dúvidas, porque a gente está vendo tanta dificuldade e a educação vai ficando, né, até mesmo criminalizada, e sem muita autonomia. Eu vejo a questão do investimento como urgente, né, levar conexão para as escolas. Existe o programa Educação Conectada, né, que tem essa proposta dessa escalada de viabilização da infraestrutura de computadores e de conexão em todas as escolas do Brasil, só que a gente sempre, né, tem dúvidas aí, assim como tantos outros programas no Brasil, desde os Proinfo da vida, né, que entra governo, sai governo, troca o programa de nome, e a proposta, né, a entrega de valor, de fato, não acontece do jeito que estava previsto, né? E como lidar, alguém falou aqui, como lidar com alunos sem acesso à internet. Isso aí realmente é um baita problema, né? Hoje aqui na universidade, inclusive, foi lançada uma campanha de, como que é, gente? Uma campanha para você doar, você, pessoa física ou pessoa jurídica, aqui, ó, o Unimontes lança campanha de doação de equipamentos eletrônicos para acadêmicos carentes. A campanha é um computador doado, um acadêmico conectado. Então, a gente tem uma dificuldade enorme de acesso, né, de grande parte dos nossos alunos, né, que tem situações bem complicadas, né, não tem, você imagina como que um aluno, imagina num curso de computação, né,
eu dou aula de algoritmos, dou aula de grafos, aí eu vou colocar o aluno para desenvolver um código. Como que ele vai desenvolver um código no celular? Né? E compilar esse código, e analisar os erros e corrigir. Isso ele precisa de um computador. E um computador. Né, tem que ser um computador, né, razoável ali. Então, a universidade lançou essa campanha agora mais cedo eu estava tendo uma live também do curso de serviço social, discutindo temáticas, assim, relacionadas à pobreza, à gestão da pobreza no Brasil, em termos de Covid, porque a gente tem uma situação de vulnerabilidade muito grande. Então, assim, segurança alimentar. Desde que o nosso restaurante universitário fechou, né, muitos alunos têm passado dificuldades alimentares, né, porque para muitos o almoço e a janta do bandejão, do RU, era às vezes a única refeição do dia. Então, aí o sindicato nosso se organizou, conseguiu arrecadar muitas cestas básicas que foram doados para os alunos, que foram mapeados como alunos em riscos, né? Enfim, muitas coisas para poder pensar, para depois pensar em estudar, né, gente? Porque, assim, é o que eu falei, a prioridade nesse momento é manter uma saúde mental, uma saúde física e as condições mínimas, né, de dignidade para as pessoas. Ótimo. E manter a atividade, né, em movimento, a atividade da aprendizagem, na medida do possível, com aqueles que têm acesso, que você consegue oferecer alguma coisa, mantenha ele no fluxo. Quem não está conseguindo, vamos pensar em outras coisas, vamos, né? Mas é bem difícil mesmo, sabe? A gente tem um verdadeiro apagão na educação de uma forma geral, sabe? Muitos estados nem monitoram como que está isso, e os que monitoram, assim, os dados são alarmantes, né? Não chega nem a 20, 25% dos estudantes. Então, a situação é bem complicada, bem sensível, e cada caso é um caso, né, que precisa ser debruçado. Agora mesmo a gente está fazendo aqui uma pesquisa na universidade para poder, né, diagnosticar exatamente como que está, para poder ver como é que nós vamos nos posicionar. Então, o desafio é realmente muito grande. Envolve, né? Envolve isso tudo que a Pro está falando, essa ação da gente enquanto cidadão, enquanto sociedade, cobrar dos nossos governos. As ferramentas de comunicação também nos ajudam, nos organizarmos para cobrar do parlamento, né, seja da Câmara, do Senado. Hoje tem ferramentas para isso, rede social, para a gente pressionar, inclusive, a que, né, não se esqueçam de nós. Nós temos um fazer quase heróico na sala de aula, a gente sabe disso, de quem é professor. A gente tem um desafio abundante fora da sala de aula na sociedade, mas a gente não pode esquecer, né, de cobrar também dos nossos agentes, porque eles não vão fazer, né, sem que haja, ninguém vai chegar ao poder de boa vontade, né? Olha, hoje eu vou resolver os problemas da educação. Com certeza. A gente costuma dizer que é sempre no grito, né? Se a gente não se movimentar e não correr atrás de exigir, de cobrar, de pressionar, ninguém vai nos trazer as coisas, não. Quem tem que fazer acontecer realmente somos nós. Temos que pressionar, ir atrás dos recursos e fazer acontecer do jeito que dá. Né? Então, por exemplo, aqui na universidade, do dia que iniciou o tratamento excepcional, lá em março, né, dia 17, acho que foi 17 de março, assim, parou tudo, isolamento, cancela a aula, suspende tudo. De imediato foi definido, né, por portaria, um tratamento excepcional para as aulas, em regime domiciliar, né? Então,
Aí ficou, a gente teve a portaria, fez esse tratamento excepcional para todos os alunos, de todos os professores, de todos os cursos, 30 dias. Daí depois veio mais 30, e aí agora a gente já sabe que, porque lá atrás também a gente não sabia que ia durar tanto. Porque se a gente soubesse em março, que agora que a gente já está em julho e não tem perspectiva de voltar, a gente teria feito um outro caminho, mas enfim, a gente errou tentando acertar, mas todo mundo errou. Ninguém tinha bola de cristal para ler o que Ninguém seria, né? tinha, e não tem que condenar ninguém também, nem decisões com relação a isso, porque era o que a gente tinha de informação, a gente tinha que trabalhar com essa realidade. Então, por exemplo, no SEAD, o Centro de Educação à Distância, onde eu sou colaboradora, a gente tem lá 7 cursos de graduação que estão em curso, né, que estão agora no 5º período. Então, esses 7 cursos, como cada curso tem 2 disciplinas em execução simultaneamente, a gente tem 14 salas virtuais em pleno funcionamento no nosso ambiente virtual de aprendizagem. E aí, com a pandemia, na primeira semana da pandemia, né, a Pró-Reitoria nos chamou, como vão fazer, o que vocês acham, o que vocês sugerem, como é que faz, e a gente foi, né, trabalhando algumas ideias, a gente desenvolveu um guia de orientações para os professores nessa primeira semana de aula, posso disponibilizar, inclusive no Drive, lá depois esse guia também, que foi, assim, com as diretrizes, algumas dicas, e saímos das 14 salas virtuais para acrescentar mais 185 salas virtuais, para atender os cursos presenciais. E assim, sem nenhum recurso a mais, sem nenhum... A quantidade de problemas que surgiriam, como Isso, surgiram em todas as instituições, e de com os uma hora quais a para gente outra. ainda está lidando, né? E vai continuar lidando, porque a gente sabe que estamos ainda em curva ascendente de contaminação, não dá para simplesmente voltar. Aqui em Não. São Paulo, está ensaiando uma reabertura, mas com todas as reservas. Em Minas, né, a gente sabe que o movimento é o contrário, porque a curva ascendente aí está mais inclinada para cima do que aqui ainda. Professora, Tem que parar de nós falar, né? tivemos até um chorinho, né? Ai, correu uma lágrima. Esse chorinho de tempo aqui. Eu sei que o assunto, assim, nós poderíamos fazer jornadas pedagógicas só da educação online, da educação híbrida. Poderia. Não só a pesquisa tem muita coisa, mas os desafios também tem muita coisa para a gente dizer. Muitos. Olha aqui, eu tinha ainda organizado algumas falas. Uma pauta, né? Ai, gente, tem muita coisa. Mas é uma delícia, assim, a gente conversar sobre isso, né? E uma conversa com o pessoal aí dando suas opiniões também, é melhor ainda. Acho que toda essa experiência é um aprendizado, né? A gente cresce, a gente se transforma, é muito bom. Recados importantes aí para final, né? Nayara, Dulce, a todo mundo aí. Primeiro recado importante, gente, esse evento, estou avisando oficialmente para o pessoal, esse evento vai virar um livro, né? Esses diálogos, a gente está trabalhando na transcrição, então o pessoal que se inscreveu, está na lista de e-mail, vai ter acesso depois como é que faz para poder pegar esse livro aí. O convidado da semana que vem é um psicanalista, ator e dramaturgo, chamado Sérgio Slotnick. Ele trabalha com essas coisas todas e vai falar de educação voltada para esse viés, né? A gente está com uma pauta bem recheada também. Eu quero também agradecer os nossos patrocinadores, né? O pessoal que está, além da turma que está lá fazendo inscrições pagas no nosso evento, o Save Educacional está patrocinando as lives, né? Esse movimento.
a nossa marca Professor Juvenal Filho, que agora, inclusive, lançou um curso que saiu, assim, na correria, mas saiu. É um curso que se chama Curso Prático para Professores, Como Montar Aulas Online, né? Que é para essa grande quantidade de professores que estão se sentindo despreparados terem acesso a ferramentas. Esse curso, o link dele está no Drive, gente. Além disso, os nossos apoiadores, o Colégio Passionista São Paulo da Cruz. Quero também agradecer muitíssimo, muitíssimo a professora Patrícia por disponibilizar o seu tempo e dividir sua sabedoria conosco. Em filosofia, Eu que agradeço, João. Dizemos assim: nível 1, informação, é o que você recebe. Nível 2, conhecimento, é o que você reflete. Nível 3 é sabedoria. Como você usa a reflexão enquanto atitude de vida? E você, professora Patrícia, óbvio, ficou evidente o quanto se dispõe com a sua vida a ser uma pessoa sábia. Ou, como diziam aqueles que estão comigo, nós filósofos, uma filósofa, aquela que ama a sabedoria. Muito grato pela sua presença. Obrigada. As suas contribuições, assim, o pessoal choveu de comentário, eu nem consegui ler, né? O primeiro comentário dessas jornadas, eu quero assim, ler tudo ao vivo. Muita gente elogiando. Então, estou abrindo nesse finalzinho para as suas considerações finais. A gente já está estourado em 10 minutos do tempo. Tá bom. Então, mas não vou deixar de abrir a palavra para você fazer suas considerações. Ótimo. Olha, quero agradecer o convite. Você tinha excelentes pessoas, com certeza, né, minimamente no nosso convívio do curso da USP, excelente curso, esse de computação aplicada, educação, para poder convidar para este evento, e eu fico muito lisonjeada pelo convite. Apesar da gente dar aulas ao vivo e de já fazer videoaulas para educação à distância, para educação presencial, mas essa é a primeira live aberta, assim, que eu participo. Para mim foi um prazer enorme, estava bem nervosa no início, mas achei uma delícia. É um assunto maravilhoso, né, que eu amo. Eu acho que a primeira coisa que a gente precisa é gostar do que faz, né? A professora Ângela, a nossa coordenadora da UAB, ela costuma dizer assim, uma frase que eu me vejo muito: se perguntassem para mim o que eu seria se não fosse professora, eu responderia, eu seria frustrada, porque eu adoro ser professora, eu adoro a educação, adoro poder interagir com alunos, com outros professores, com o conhecimento acumulado, muita coisa bacana que a gente já fez, mas tem muita coisa ainda para poder fazer, e eu tenho muito prazer em poder conversar sobre essas coisas, trazer um pouquinho de contribuição para a gente poder refletir. E como a proposta inicial do evento, a gente está aqui falando de educação, de tecnologia, mas, como disse no início, o que realmente importa são as pessoas, né? São os seres humanos que somos e que formamos, ainda mais nós, né, como professores, como comunicadores e até mesmo como formadores de opinião, precisamos ser bem razoáveis para interpretar esse momento com muita prudência, com muita clareza, né? Os extremos nunca são saudáveis, não precisa nem ser cético, nem precisa ser otimista demais, tomar uma posição ali baseado, né, nos fatos, com abertura para as informações, e é um convite, assim, para todos estarem refletindo sobre não só a educação à distância, né, mas a vida, a contemporaneidade em tempos de pandemia, e no nosso novo pós-normal, né, que sejamos melhores. Bom, com essa fala
da professora Patrícia, nós encerramos este terceiro encontro das nossas jornadas pedagógicas, agradecendo as pessoas que nos Eu tenho que acompanharam. agradecer todo mundo, gente. Eu vi muitos nomes de colegas, dos meus familiares, daqui de Montes Claros, de Brasília, lá do Sul, colegas do doutorado, colegas da pós, você viu aí também, colegas da Unimontes, tem outras pessoas também das outras universidades, né? Alunos da universidade. Fico muito feliz, gente. Eu só tenho que agradecer o prestígio, tá todo mundo aqui até agora. E o pessoal não arredou o pé, né? O número de pessoas assistindo não caiu, mesmo nesse finalzinho, mesmo a gente já passando de Não, 15 minutos, né? parei. O professor fala muito, a gente antes da live até falou isso, né? Se um falar demais, o Eu outro. falei, pô, Juvenal, se você falar demais, eu vou mandar você parar de falar, porque eu que quero falar. Pessoal, boa noite. Nos vemos a semana que Ai, boa vem noite para para todo o último mundo. encontro dessa nossa jornadas com o Sérgio Slotnick, psicanalista, Estaremos. dramaturgo. A gente vai falar de educação nesse aspecto de educação não formal, educação para as artes e outras coisitas mais. Não percam. Forte abraço a todos e a todas. Mais uma Um vez, obrigado beijo. pela presença. Tchauzinho, gente.